Boa noite, bem-vindos à Conversa Golpe contra o Cancro do Pulmão, uma iniciativa da Liga Portuguesa contra o Cancro, que transmitimos em direto para si do posto de comando do Movimento das Forças Armadas. Um dos anfitriões da noite é licenciado em História pela Universidade Aberta e em Ciências Militares pela Academia Militar, mestre, quem diria, em Museologia e Museografia pela Universidade de Lisboa e pela Faculdade de Belas Artes. Está aqui enquanto anfitrião por ser diretor do Museu Militar de Lisboa. Boa noite, Coronel Amado Rodrigues. Este será, em princípio, o local ideal para organizarmos um golpe contra o cancro do pulmão. É verdade. E as conversas há 48 anos eram outras. Mas é o sítio ideal, porque a partir daqui o posto de comando controlou todas as operações que se desenvolveram para chegar ao fim do regime e, portanto, era aqui que o posto de comando do Movimento das Forças Armadas estava instalado. Podemos dizer que estamos no coração desse momento histórico da história de liberdade, da história da Revolução e da história de Portugal, e onde hoje também a Liga Portuguesa contra o Cancro espera fazer história, desta vez num golpe contra o cancro do pulmão. Coronel Amado Rodrigues, pergunto-lhe, um bom golpe, neste caso contra o cancro do pulmão, não pode prescindir de um plano operacional, correto? Claro, havia um plano de operações, a Operação Fim de Regime, que foi desencadeado e a partir de 24 de abril instalou-se aqui o posto de comando, naquilo que era o Regimento de Engenharia número 1, à época, e aqui se manteve operacional até dia 26 e, portanto, hoje, precisamente neste dia, faz hoje 48 anos, precisamente, que aqui estava a ter outro desenvolvimento com a capitulação do regime. Nós, nesta noite, também não vamos prescindir de um plano operacional. No nosso caso, será um plano operacional ilustrado pela mão do Urban Sketcher António Procópio, que vai ao longo da noite acompanhar toda a conversa para, na forma ilustrada, nos apresentar no final um plano operacional. Coronel Amado Rodrigues, muito obrigado pelo acolhimento que dão a esta iniciativa. Pergunto-lhe se dá licença para iniciarmos as operações. Claro que sim, e um agradecimento especial à Unidade de Intervenção da Guarda Nacional Republicana e também ao município de Odivelas, e estamos unidos. Exatamente. Temos a sua licença para iniciar as operações. Renovo esse agradecimento ao município de Odivelas e à Guarda Nacional Republicana. Recordo-lhe que esta conversa golpe contra o cancro do pulmão foi organizada em segredo consigo, por isso não diga a ninguém. Ou vá, se quiser partilhar com a sua rede de contactos do Facebook, alguns no seu ecrã, terá a opção de partilha. Por favor, então partilhe para que mais pessoas adiram a esta revolução contra o cancro do pulmão. Uma conversa golpe que começa agora. Boa noite e bem-vindos à Conversa Golpe contra o Cancro do Pulmão, organizada nesta noite pela Liga Portuguesa contra o Cancro. O cancro do pulmão é, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, aquele que mata mais de entre todos os cancros, e é por isso mesmo que promovemos nesta noite, em segredo consigo, recordo, esta Conversa Golpe contra esta patologia. Para comandar as operações, convidámos uma ilustre figura da ciência e da medicina em Portugal. Especialista em doenças pulmonares, foi diretor do Serviço de Pneumologia do Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil, onde trabalhou durante cerca de 30 anos, tendo até fundado o curso prático de broncoscopia. Mesmo aposentado, mantém uma colaboração regular com a Universidade Nova de Lisboa, sendo responsável pela aula de cancro do pulmão. É o comandante operacional desta noite, em que temos uma conversa golpe contra o cancro do pulmão, que começa agora. Seja bem-vindo, Dr. Duro da Costa. Obrigado por aceitar este convite da Liga Portuguesa contra o Cancro. Obrigado. Aceita um chá? Não, muito obrigado. Não aceita? Não. Já vamos trazer água para si, então daqui a pouco eu vou-me servindo de chá e vou aguardar também que lhe sirvam água. E lhe sugerir, Dr. Duro da Costa, que nesta conversa golpe contra o cancro do pulmão começássemos precisamente por olhar para o pulmão, e sei que trouxe modelos da sua autoria. Podemos até levá-lo até esse sítio. Temos dois pulmões, por motivos próprios da própria simetria do corpo humano, da biologia simétrica de qualquer ser, e, portanto, efetivamente, dentro da minha área de especialidade, a pneumologia,
especificamente relativamente ao cancro do pulmão, é preciso ter um conhecimento tão grande quanto possível sobre esta estrutura, não só em termos funcionais, em termos anatómicos, tudo isto manda muita coisa. É claro que a especialidade de pneumologia foi sempre uma especialidade que não teve a difusão, por exemplo, comparado com uma cardiologia, por exemplo, mercê de muito específico de certas patologias que estavam ligadas ao próprio pulmão e da falta de importância que atribuíam a determinadas patologias normalmente. Mas, enfim, a curiosidade leva a que os mecanismos e, sobretudo, os instrumentos de estudo destas situações, que são fundamentalmente ir ver aquilo que normalmente é tudo escuro no interior, portanto é uma câmara clara que nós precisamos para ir perceber o que é que se passa, e podemos ver nesta imagem, inclusivamente nesta, que talvez esta leva-nos praticamente até ao alvéolo, praticamente não vemos estruturas dos brônquios, mas nesta aqui já podemos ver que a via aérea entre a traqueia e o alvéolo se desenvolve, se vai ramificando entre 14 e 27 vezes. Portanto, quando chegamos a áreas muito finas do pulmão para ir atingir tumores deste tamanho, é necessário ter uma instrumentação própria para conseguir obter as amostras próprias para se fazer o diagnóstico e estabelecer um plano de tratamento para estas situações. Esta curiosidade nasce exatamente do curso de broncologia que mencionou, porque é com este tipo de modelos que nós conseguimos construir o ensino da broncoscopia, o ensino de uma série de coisas, inclusivamente até de alguma fisiologia pulmonar, e foi esse o motivo que me levou a fazer estas coisas. Posso dizer que é uma obra de arte. Obrigado. Não é uma obra de arte, Obrigado é por uma obra partilhar do silicone e de um pulmão de porco, fundamentalmente. Que é parecido com o nosso, portanto, é isso? Muito parecido com o nosso. com A o única nosso. coisa que temos diferente é que não temos este brônquio aqui neste sítio, temos este brônquio a nascer aqui. De resto, é sensivelmente idêntico, sensivelmente idêntico. Já agora pergunto-lhe, porquê é que disse-me que era pela simetria? É por isso que era uma curiosidade que eu queria esclarecer consigo. Porquê é que temos dois pulmões? Pela simetria? Pela simetria. Pela simetria. Assim como também o coração, embora estando unido num único órgão, tem a parte direita e a parte esquerda. Exatamente. Portanto, há sempre uma simetria em qualquer animal, praticamente. Numa noite em que vamos falar das várias vozes do cancro do pulmão, o pulmão é também essencial à nossa própria voz. Sim, é fundamental. Portanto, é com toda esta função de fole que nos permite a voz, que nos permite a comunicação e que nos permite, no fundo, mantermos um certo metabolismo. É preciso, no fundo, conseguir, através do pulmão, trazer ao nosso organismo os combustíveis necessários e os comburentes necessários a que se dê a destruição dos próprios alimentos e a criação de energia. Portanto, o pulmão é fundamental. Há que estimá-lo, portanto. Há que estimá-lo muito. Nos últimos anos, portanto, a evolução do estudo do pulmão tem acontecido muito nos últimos anos. Sim. E das patologias do próprio pulmão. Dr. Artur da Costa, gosta de desafios? Gosto. Eu, fundamentalmente, aquilo que procurei sempre na vida foram desafios, não daqueles desafios titânicos ou bíblicos, mas das coisas que estivessem um pouco ao meu alcance e que eu conseguisse responder. Vamos ver se este está ao seu alcance, mas também não faça favor. Não faça cerimónia em recusar o desafio ou de sentir completamente à vontade. Sabemos que a história do cancro do pulmão é longa e gostávamos de ouvir a sua perspectiva sobre a voz da doença e a própria voz da história. Como dava para 3 ou 4 episódios de segundas de conversa, queria propor-lhe que nos contasse a breve história do cancro do pulmão em 3 minutos cronometrados. Aceita o desafio? Sim, com certeza. Está a contar. O cancro do pulmão é um tumor que foi, de certa maneira, um pouco escondido subrepticiamente por não haver possibilidade de o diagnosticar. A relação entre determinadas profissões e cancros vem desde uma história relativamente longínqua. Claro que não podemos ter nas múmias o cancro do pulmão, podemos ter o cancro da próstata. Nós temos cá uma no Museu de História Natural com o cancro da próstata com cerca de 5.000 anos antes de Cristo, de maneira que é curiosidade, mas do pulmão não podemos ter. Mas o que é facto é que havia um ou outro tipo de doenças nesta perspectiva de varrer a história toda, até quase ao final do século XIX, que foi a tuberculose. E, portanto,
muito daquilo que acontecia eram situações de tuberculose e o cancro do pulmão, e houve vários médicos a dizer isso, era falsamente interpretado muitas vezes como isso. E houve até certos médicos, nomeadamente o Laennec, que foi o homem que inventou o estetoscópio, e depois digo-lhe o que é que quer dizer estetoscópio, tinha a noção do que eram os tubérculos, que eram no pulmão as alterações próprias de nichos de proliferação bacilar e destruição, e as lesões encefaloides, que eram as tumorais. Os tumores comportam-se mais, não tanto como a necrose da tuberculose, mas como uma necrose encefaloide, e ele percebeu perfeitamente isso. Até haver uma consciencialização foi muito difícil. E só no princípio do século XX é que começam a haver, efetivamente, alguma noção concreta da existência de câncer do pulmão, e muitas vezes ligado às profissões. E, portanto, a primeira demonstração grande demonstração veio de um trabalho inglês, porque se verificou que estava a morrer imensa gente em Inglaterra de cancro do pulmão. E Estamos mais ou menos em que anos? Estamos no princípio do século XX. Okay. E levou praticamente os 50 anos do século XX a estruturar os trabalhos que foram sendo publicados por o Sir Austin Bradford Hill, o Peto, 3 ou 4 pessoas fundamentais para isto, e que escolheram, eles próprios, por decisão e por imposição também real, da Casa Britânica, perceber o que é que se passava. E a melhor profissão para procurar o cancro do pulmão foram os médicos. Então, porque tinham uma estrutura de ligação ao Estado muito grande, no Serviço Nacional de Saúde, e conseguia-se fazer o acompanhamento dessa gente toda. E eles publicaram em 1950, no British Medical Journal, a primeira observação feita em que há uma verificação, uma constatação de que o cancro do pulmão está intimamente relacionado com os hábitos tabágicos, havendo uma probabilidade da ordem de 5 vezes mais cancros do pulmão em quem era fumador do que numa pessoa que nunca tinha fumado. E, portanto, essa foi a primeira grande demonstração. Depois seguiram-se vários trabalhos. Durante quanto tempo demorou outros mais 50 anos quase, e vários trabalhos surgiram, porque estes médicos foram seguidos até à sua morte. E, portanto, daqui saiu uma evolução e uma percepção evolutiva destes tumores e do comportamento que eles tiveram ao longo da vida, porque, entretanto, já tinham existido muitas terapêuticas e, portanto, era necessário fazer uma observação desta trajetória. Era preciso tempo. Dr. Duro da Costa, acho que superou o desafio. Descontando a parte em que eu interrompi, foi exatamente 3 minutos nesta breve história do cancro do pulmão. Obrigado por isso. Quanto à incidência, em que momento da história é que começa a haver uma grande incidência do cancro do pulmão? Eu posso lhe dizer que a história do cancro do pulmão prende-se com uma coisa curiosa. Não é na América, onde havia tabaco, o tabaco da Virgínia, os índios fumavam, mas fumavam 3, 4 cigarros por semana, era tudo num ritual, e não eram cigarros, muitas vezes eram cachimbos, ou então folhas enroladas de tabaco. Não havia conhecimento disto. Quando é que isto começa realmente a verdadeira pandemia? Isto começa na Guerra da Crimeia. Não é por mero acaso que estamos agora exatamente quase como uma guerra da Crimeia, uma guerra da Ucrânia. Mas é na Guerra da Crimeia que nasce isto. A Guerra da Crimeia, 1870 e pouco, nasce da luta titânica entre a Rússia, a Turquia e os ingleses. Os soldados ingleses nunca tinham estado a combater tão longe de casa. Foram levados em barcos. E quando chegaram, viram os soldados turcos a fumarem uns cigarrinhos pequeninos que chamavam papirossi. E começaram também a fumar. E a partir daí, quando voltavam à Inglaterra, vinham com o hábito de fumar e importavam muito daquele tabaco. Isto nasce simultaneamente com outro grande fenómeno da medicina, que é o aparecimento da profissão de enfermagem. Foi necessário dar apoio de enfermagem àqueles doentes, e foi a Florence Nightingale que começou a profissão de enfermagem na Guerra da Crimeia. Isto passa-se, e na Primeira Guerra Mundial, tanto em 1914 a 18, já eram incluídos cigarros dentro das rações de combate. E, portanto, houve uma grande difusão do tabaco nos homens jovens. Entre as duas guerras, tivemos a apologia disto tudo, porque o tabaco, no fundo, começou a dar dinheiro
que para a esmagadora maioria das 6 grandes empresas de tabaco mundiais constituem um lucro da ordem dos 50% do material. Vamos ter tempo mais à frente para Pronto. trabalhar essa questão em mais E detalhe. sai-se disso e aparece Hollywood a mostrar ao mundo as grandes vantagens e aparece a classe médica mesmo a induzir determinadas marcas de tabaco. Isto caminha-se para a Segunda Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial então é a difusão absoluta. E portanto a partir daí... Referiu-se ao cancro do pulmão como sendo uma pandemia. À semelhança da pandemia de Covid-19, é também uma pandemia que não escolhe entre homens e mulheres. Não escolhe entre homens e mulheres. Embora, naturalmente, os hábitos tabágicos, mercê de diferenças culturais importantes, tenham muito mais repercussão no sexo masculino do que no sexo feminino, por enquanto. Contudo, devo dizer-lhe que o crescimento no homem já se está a assistir a uma determinada redução do cancro do pulmão e devido ao próprio consumo do tabaco, ter reduzido, mas nas mulheres ainda continua a crescer. E isto acontece de uma forma curiosa. São os 20 anos que as mulheres normalmente levam a copiar os grandes defeitos dos homens. Ainda bem, neste caso, não é? Sim, agora vamos esperar que elas deixem de fumar também. Exatamente. A incidência, falámos da incidência nesta história do cancro do pulmão. Na sua perspectiva, bem, é uma questão factual. Sim. A incidência tem melhorado ou piorado? Tem melhorado ligeiramente ultimamente, mas ainda cresce imenso. Em vários países ainda cresce imenso. Nós, neste momento, temos qualquer coisa como 2.200.000 fumadores no mundo e 1.800.000 mortes no mundo. Portanto, o cancro do pulmão tem que ser encarado, na sua globalidade, como uma doença quase que mata tanto à velocidade com que aparece. E, portanto, é necessário entendermos isto, porque a esmagadora maioria do cancro do pulmão acontece diagnosticado muito tardiamente. Só 8 a 10% dos cancros do pulmão é que são assintomáticos na altura do diagnóstico. Portanto, é uma patologia sem voz. É uma patologia um bocado sem voz durante muitos anos. Quando então, aparece é muito rápido. Falamos então das vozes das causas. Estamos a falar, Sim, portanto, de fatores de riscos. Sim. Sei que, obviamente, vamos passar pelo tabaco. Antes disso, vamos conversar sobre outros fatores de risco e relações. Sim, senhor. Começo por lhe perguntar, há alguma associação já conhecida entre o cancro do pulmão, pulmões e Covid-19? Não creio que haja, neste momento, tempo para isso. O que lhe posso dizer concretamente é que no cancro do pulmão existe, de uma maneira geral, a possibilidade de haver, sobretudo no cancro das pequenas células, que é o cancro mais agressivo, 163 mutações genéticas ou alterações genéticas. Nos outros tipos de cancro do pulmão, ligeiramente 135. E posso dizer-lhe que destes números, a curiosidade que encontrei ultimamente descrita é que no Covid-19 há pelo menos 10 genes alterados que são exatamente os mesmos que podem existir também no cancro do pulmão. Nós não sabemos o que é que isto vai representar. A ciência leva o seu tempo e oxalá conversemos daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos e aí já, Deus queira que sim. já teremos mais dados. Já nem me quererão ouvir. Associação com tuberculose. Associação com a tuberculose é importante porque o próprio mecanismo do cancro do pulmão, as próprias características existentes, passa por 6 fases. Não interessa estar a escalpelizar agora, mas uma fase inflamatória muito importante. E uma das coisas que a tuberculose faz, o alojamento do bacilo em pleno parênquima, em pleno tecido pulmonar, faz com que a sua multiplicação e a reação imunológica seja importante e, portanto, o processo inflamatório é muito importante. Isto acaba normalmente quando o doente não morre, quando as coisas evoluem para uma imunidade natural e a pessoa consegue controlar a doença por cicatrizes. E muitas vezes surgem cancros do pulmão em locais de antigas cicatrizes tuberculosas. Por curiosidade, deixe-me dizer-lhe só uma coisa, porque isto realmente é uma essência. No Polivalente foi feito um trabalho por um colega que eu prezo muito, a pedido da sua mentora clínica, sobre, temos tantos casos de tuberculose no Polivalente, era um antigo sanatório, como se sabe, cá em Lisboa, e a curiosidade é que lhe foi perguntar, mas também temos tantos casos de cancro do pulmão, porque é que não fazemos uma avaliação de uma doença e da outra? E foi feito um levantamento, e curiosamente verificou-se que os doentes, e foi separado em doentes que nunca tiveram tuberculose e têm cancro do pulmão porque fumaram,
Doentes que tiveram tuberculose na infância ou na adolescência e agora não têm, mas têm cancro do pulmão, e doentes que têm agora tuberculose e cancro simultaneamente. E a curiosidade é que o prognóstico da doença é muito melhor quando têm tuberculose e cancro simultaneamente. E foi Porque a tuberculose serve... Não serve de nada. Não serve de nada. Não serve de nada. São dois fenómenos independentes. Mas a curiosidade está em que a tuberculose, e o que eles concluem é que a existência de uma tuberculose não impede o tratamento do cancro do pulmão. Mas a curiosidade está é perceber que a própria tuberculose, sendo ela própria altamente imunogénica da imunidade celular, vai induzir uma capacidade de luta do organismo, em termos gerais, que permite combater o próprio cancro do pulmão. Que é isso que hoje fazemos com a imunoterapia. Portanto, dito de forma pouco elegante e para leigos como eu, a tuberculose até pode ser boa contra o cancro do pulmão? Não, a tuberculose nunca é boa para o cancro do pulmão. Constatou-se foi que a imunidade induzida pela tuberculose tem um efeito benéfico... Indiretamente, referia-me indiretamente. Claro, exatamente. Não diretamente. Exatamente. Se indiretamente pode Indiretamente, claro, evidentemente. Falemos de profissões e populações de risco, nomeadamente do amianto. O amianto é um elemento que é altamente cancerígeno também, mas praticamente tem havido uma preocupação brutal, não só em diminuir o amianto, a maior parte das vezes é de extração à superfície, são minas à superfície, mas tem havido uma diminuição muitíssimo grande na utilização de amianto. Sim, muito foi removido das estruturas também. Das estruturas e há muito pouco. Inclusivamente até na própria indústria automóvel, os calços de travão dos carros tinham muito amianto para impedir, para melhorar o deslizamento. Acabava por ser bom numa coisa e mau depois. Mas é tremendo, mas praticamente hoje em dia é muito raro. Encontramos pessoas que trabalharam em minas de amianto, pessoas que tiveram contacto em indústrias de amianto, nomeadamente a Luzalite, lembra-se, que praticamente penso que desapareceu, mas de qualquer das maneiras ainda aparecem situações, e não só cancro do pulmão, mas cancro da pleura também, o mesotelioma. E há outras profissões de risco, para além daquelas que contactam ou contactaram com amianto? Sim, há várias profissões de risco que contactam com amianto e até contactam com outros agentes cancerígenos, nomeadamente agentes químicos. Hidrocarbonetos vários, por exemplo, as pessoas que são empregadas em cozinhas de grandes dimensões que têm muito contacto com óleos de fritar e coisa, também há aumento da incidência de cancro do pulmão nessas profissões quando não há extração adequada dos locais. No segundo episódio das segundas de conversa, passámos o serão com o Carlos Oliveira, no I3S, para conversar sobre cancro familiar e hereditário. De resto, um episódio que pode rever aqui na página de Facebook da Liga Portuguesa contra o Cancro. Pergunto-lhe, por isso, Dr. Duro da Costa, retomando esse tópico deste nosso segundo episódio, biologia e genética em cancro do pulmão. O que é que nos tem a contar? É importante. A parte genética é extremamente importante, porque quando se chega à modificação genética, é dos 6 passos para a cancerização, é realmente aquele que vai produzir a manutenção da proliferação indiscriminada de células que não têm uma função direta orgânica para o organismo benéfica. E o cancro do pulmão, em termos práticos, e isto para se perceber, tem um comportamento, aliás, todos os cancros, mas o do pulmão em particular. Quando nós temos uma célula cancerosa, tem 2, 3, 4 microns cúbicos, até chegar a um nódulo do pulmão com 1 centímetro de diâmetro, demora anos. Silenciosamente, Silenciosamente, sem exatamente. voz. Quando chega a 1 centímetro, muitas vezes não dá sintomas, mas numa radiografia, num ataque feita por outros motivos, aparece. Aí, aquele nódulo de 1 centímetro de diâmetro tem cerca de 1 grama de tumor, tem 10 levantado à nona células, tem 10 bilhões de células e lança para a circulação cerca de 1 milhão de células diariamente. A maior parte delas serão destruídas, não constituirão perigo de metastização ou de fixação do tumor noutros sítios. Mas, quando chega a 10 levantado a 13, tem 10 centímetros de diâmetro, tem o volume quase de 1 quilo, tem o peso de 1 quilo, e normalmente é a morte do doente. Isto é curioso, porque se quisermos tomar a ideia da simbióncia da Lynn Margulis, é curioso notar que um ser humano nasce de um espermatozoide e de um óvulo, existe primeiro um ovo que se vai multiplicar e quando a criança, quando o feto chega a sua, tem 10 levantado à nona células.
e quando chegamos à sua idade de adulto jovem, tem 10 levantado a 13 células, são 10 trilhões de células. E, portanto, parece que a coexistência de um tumor de grandes dimensões, um tumor maligno, claro, e a vida humana são incompatíveis, a existência nesta dualidade da simbiose, de viverem os dois em conjunto. E, portanto, a parte genética é de uma importância fundamental e depende muito. Foi feito agora, praticamente dezembro de 2021, um trabalho muito interessante em mulheres não fumadoras, porque é que têm cancro do pulmão. E é curioso notar que foram detectados 16 talvez, genes que não são uma questão de genes que conduzam diretamente ao cancro do pulmão, mas são genes que, de certa maneira, vão atuar modelando a epigenética a ponto de virem a dar-se as alterações genéticas que conduzem ao cancro. Não quer dizer que toda a gente que tem aqueles genes alterados tenha a possibilidade de ter cancro. Provavelmente passará a vida toda e não terá. Mas estes são marcadores que neste momento estão a ser construídos para perceber que das pessoas que não são fumadoras, que não têm o principal primum movenis da doença, porque é que têm cancro do pulmão? Está bem, porque têm cancros de outros órgãos e porque têm muitas outras coisas. Está bem, mas é que o cancro do pulmão mata muito rapidamente também nessas pessoas. E isto, às vezes, são semanas. O que não há nenhum tumor, praticamente, que tenha esta evolução. E de maneira que encontrar um paradigma que permita identificar previamente, às vezes anos. Já saiu um trabalho agora sobre a leucémia que é possível detectar 16 anos antes a existência da leucémia. Portanto, cada vez mais, a ciência biológica, veja, o conhecimento humano, quando eu nasci, estamos a falar em 1950, não é? Levava 20 anos, 30 anos a duplicar. Agora demora 73 minutos. Portanto, é preciso perceber que para absorver este conhecimento e para conseguir gerar utilidade prática naquilo que os doentes esperam de nós, é muito importante conhecer. E os médicos têm que ter tempo para estudar. E nós, população em geral que não médicos, também tempo para aprender, e é aliás isso que nos traz cá esta noite à conversa. Dr. Duro da Costa, a associação entre tabaco e cancro do pulmão, não lhe vou perguntar se é uma associação ou não, porque já sabemos todos qual será a sua resposta. Pergunto-lhe antes, porquê é que o tabaco causa cancro do pulmão? O tabaco causa cancro do pulmão porque tem determinados componentes, nomeadamente, eu não vou dizer que é a nicotina que causa cancro do pulmão, a nicotina provoca habituação, é uma substância que produz farmacodependência e, portanto, é dificuldade tremenda destas pessoas que fumam deixarem de fumar. Para lhe dizer uma coisa curiosa, a nicotina do tabaco provoca uma farmacodependência maior que a cannabis. E, portanto, é extremamente complicado fazer com que as pessoas deixem de fumar. É preciso um apoio muitíssimo grande. Mas estava-me a dizer... O que é que o cigarro, para além da nicotina, contém? Concretamente, o tabaco, ao longo do tempo, vai conduzir a determinadas moléculas que se vão intercalar entre as bases da dupla hélice do DNA, portanto, do material genético das células contacta, e vão-se introduzir e produzir determinadas fraturas em determinados pontos e produzir determinados rearranjos e mutações nos genes que depois vão dar origem a uma pleiade enorme de alterações a nível de estruturas proteicas que, em vez de cumprirem a sua função, vão fazer outra coisa completamente diferente e, portanto, no metabolismo global, isto é, na própria vida do organismo e de cada uma das suas células, se vão dar alterações, sobretudo a nível, naturalmente, dos brônquios e até chegar ao alvéolo pulmonar, não é? E essas alterações vão condicionar cada vez mais uma proliferação indiscriminada de células que não têm qualquer função senão manterem-se vivas. E, portanto, substituírem-se, é como se fosse, no fundo, aquilo que nós somos na vida. Por isso é que eu fiz a comparação nós somos robôs autorreplicativos porque temos o nosso ADN que é sempre responsável por aparecer outro ser humano, aqui é um tumor, é sempre responsável por aparecer mais tumor e mais tumor, como se fossem quase dois seres independentes. E todos os cigarros
Todos os tipos de cigarros, sejam eles eletrónicos, cigarros convencionais dos antigos, o que for, todos os cigarros contêm essas substâncias nocivas que poderão provocar cancro do pulmão? Nomeadamente o tabaco, aquele que está relacionado com o tabaco. Repare, uma pessoa que tenha, um indivíduo que fume durante 40 anos, um maço de cigarros por dia, ao fim dos 40 anos, se o pulmão não tivesse os seus mecanismos de expurgo e de deitar fora aquilo que absorve, deveria ter 8 kg de alcatrão nos pulmões, o que é uma coisa verdadeiramente astronómica. E de maneira que estas substâncias, ao intercalarem-se, são chamados aductos de ADN e são responsáveis praticamente pelas alterações genéticas que depois vão levar à proliferação celular. E depois existem uma quantidade de outros produtos que também são cancerígenos, não tanto a nível direto genético como este mecanismo que eu lhes estive a dizer, mas mais a nível metabólico celular, porque existem aminas, existem hidrocarbonetos vários, existe uma pleiade de outros compostos químicos, aldeídos, cetonas, uma série de produtos que provêm da destilação do próprio tabaco, outras vezes do alcatrão posto até na mortalha do cigarro e que levam também a alterações e potenciam as alterações. Esses compostos químicos que referes estão presentes tanto nos cigarros convencionais como nos cigarros eletrónicos ou outros modelos? Não, estão menos presentes, por exemplo, no tabaco aquecido, e é esse o grande motivo pelo qual as tabaqueiras, a vice-presidente da Philip Morris, por exemplo, neste momento, e desde 2016, tem pretendido modificar completamente a estrutura do tabaco para acabar com o fumo de tabaco. E, portanto, a aposta dela, primeiro que nada, mas isto depende tudo de uma investigação que se faça para arranjar sucedâneos, é fundamental arranjar o tabaco aquecido que não seja aquela quantidade de fumo e não tenha aquela carga, mas de qualquer das maneiras ainda tem, e posso dizer-lhe que há um trabalho ultimamente publicado que mostra exatamente em ratos, não ainda em seres humanos, que o fumar tabaco aquecido e também os cigarros eletrónicos, que esses aí têm nicotina, mas poderão não ter os outros componentes do tabaco, mas têm outros componentes que também são reconhecidamente carcinogénicos e que muitas vezes, como são a maior parte produzidos na China, nós nem sabemos o que é que têm. Estamos a comprar um produto às cegas. Estamos a comprar um produto às cegas, meramente por uma sociedade. Okay. Por vezes ouve-se a pessoa tal, viveu até aos 100 e tal anos e fumou. Essas pessoas são uma minoria? Ou, por outras palavras, que percentagem de fumadores é que desenvolvem cancro do pulmão? 17,tal% agora no último... Em Portugal anda por volta disso. 20 e tal na Europa e nos Estados Unidos, ou no mundo, se quiser. Não, há pessoas que fumam imenso e realmente têm uma estrutura genética e uma composição sua própria de reagir que, através de mecanismos dos imunitores, de espoliar-se das coisas que lhe chegam, que efetivamente não fazem com que haja condução a células, ou se essas células existem, a sua imunidade permite-lhe não criar uma fase de fuga à capacidade destrutiva das células que se vão mostrando alteradas por parte da sua própria imunidade corporal. Olhando mais amplamente, que percentagem de pessoas com cancro do pulmão é que são fumadores? Tem presente esses dados? Com cancro do pulmão... Porque, ou por outras palavras, nem todas as pessoas com cancro do pulmão foram fumadoras, correto? Não, sim, com certeza. 20 e poucos por cento, 25%. Não são fumadores. Mas assim não é assim tão improvável. Não é de maneira nenhuma. Já falámos dos cigarros convencionais, dos cigarros eletrónicos, falamos dos fumadores passivos. Recordo-me numa outra conversa consigo, em que mostrou aquele cartoon, importa-se que fume, e a pessoa responde, importa-se que eu morra. Que eu morra, sim. Normalmente, antigamente, era assim, o marido e a mulher, não era? Quer dizer... Os fumadores passivos estão em risco, especialmente, também? Os fumadores passivos também estão em risco. Têm uma incidência de cancro do pulmão maior, sobretudo com proximidades grandes, como era antigamente os locais de trabalho, agora não tanto, mas sobretudo na relação familiar, às vezes a proximidade das pessoas leva a que haja muita possibilidade e sobretudo quando não há ventilação dos locais onde se está, não é? Sim, leva. Aqui, por falar nos locais onde estamos, aqui no posto de comando do Movimento das Forças Armadas, nesta recriação vejo um cachimbo. Uhum. Sente que ao longo do tempo se tendeu a banalizar o fumo e o consumo de tabaco?
Sim, mesmo completamente. perante os dados da ciência. Sim, completamente. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Mesmo A banalização do consumo de tabaco tem a ver com uma certa estrutura social. Nós vivemos, e repare, o consumo de tabaco está calculado que até 2040, mais ou menos, tende a aumentar nas classes economicamente menos favorecidas. Porque as condições económicas de toda a sociedade que se ergueram levam a que haja mais disponibilidade. Eu tive a oportunidade de ir a Cabo Verde e verifiquei, pedi para ir à cidade e estive das zonas mais pobres da cidade do Mindelo e conversei com as pessoas e toda a gente se queixava, então as mulheres de mais idade, da dificuldade que era viver ali e tal, mas todas tinham, praticamente, fumavam e tinham telemóvel. Portanto, nós vivemos numa sociedade das não coisas e, portanto, o nosso prazer, a nossa liberdade, muitas vezes, quando se associa a uma não querer acreditar ou a uma ignorância porque não sabem destas coisas, tende a perpetuar e isto, fundamentalmente, é muito condicionado pela própria indústria do tabaco e toda a estrutura social que providencia, por isso fazendo do tabaco a maior hipocrisia política, talvez, do século XX. Portanto, será uma combinação entre a facilidade de acesso ao produto e, Sem por vezes, dúvida. pelo contrário, uma falta de acesso à informação? Exatamente. Em alguns contextos. Muitas vezes até a própria cultura nem quer saber que isso é assim. Fazem por não saber que isso é assim. Como é que olha para o sucesso, digamos assim, da Lei do Tabaco de 2007 Acho que é fundamental. e para a inclusão das imagens nos maços? Fundamental. Fundamental. Mas sente que teve efeitos? Sinto Sinto que teve efeitos, sinto que é fundamental campanhas e só me admiro é que, por exemplo, a nível nacional não existam, não digo campanhas, mas há tanto anúncio de tanta coisa, porque a televisão chega efetivamente através de tantos canais. Até pelo Facebook? Até pelo Facebook, exatamente. Não haja um pequeno tempo para mostrar às pessoas determinadas coisas que fazem parte do seu comportamento direto no dia-a-dia. E o tabaco era fundamental existir isso. Porque pode haver realmente nos maços de cigarros, e é importante que hajam, mas eu lembro-me de um doente meu que me dizia assim, eu fui comprar tabaco e vi que tinha lá... mas que marca é que quer? Eu quero, olha, mas esta aqui tem aqui a dizer que não pode fumar. Eu não quero desses, esses não quero é dos outros que não dizem nada. E portanto, dos que não matam. Pois, os que não matam. Ou eu não me importo nada que matem. Também houve pessoas que me disseram isso. Portanto, não é uma coisa que tenham a noção ali à vista. Um efeito a lei pelo menos teve, se calhar se estivéssemos a fazer esta emissão há 50 anos, alguém aqui estaria a fumar, não, numa emissão da Liga Portuguesa contra o Cancro, e pelo menos hoje estamos privados do fumo em espaços fechados. Isso é muito importante. Para concluir aqui este capítulo do tabaco, e muito brevemente, Dr. Duro da Costa, risco em função da quantidade de consumo. Sim. Risco de desenvolvimento de cancro. Sim, o risco de desenvolvimento de cancro situa-se em níveis muito elevados para consumos acima de 30 cigarros diários. Portanto, a probabilidade de vir a desenvolver cancro, é claro que isto não é uma lei universal que vai acontecer a toda a gente, mas a probabilidade é muitíssimo grande de desenvolver cancro do pulmão ao fumar mais de um maço por dia. E em função da demora na cessação tabágica? Ou seja, quanto mais tarde uma pessoa deixar de fumar... Quanto mais tarde deixar de fumar, praticamente a partir dos 65 anos, se deixar de fumar, praticamente não se nota e é irrelevante praticamente. A partir dos 30 anos, 40 anos, há uma diferença muito significativa. Entre os 30 e os 40 anos, se deixar de fumar, praticamente é quase como se não tivesse começado a fumar. Como se fosse um não fumador ou um nunca fumador. Para encerrarmos de boa forma este capítulo sobre a associação entre tabaco e cancro do pulmão, e porque acaba de dizer que quanto mais depressa for a cessação tabágica, maior a probabilidade de sucesso, não só para o cancro do pulmão, mas também para outras patologias. Deixe-me dizer lá em casa que a Liga Portuguesa contra o Cancro oferece gratuitamente consultas de cessação tabágica. Está neste momento a passar em rodapé, confesso que sempre quis dizer isto, e nem sequer é um 760 pelo qual terá de pagar. Este aqui é completamente gratuito e se calhar está a pensar, mas eu estou na Mata de Lobos, como é que vou ter a minha consulta de cessação tabágica? É muito fácil, consegue ter a sua consulta pelo Zoom ou por outra plataforma digital, portanto, à distância,
pela internet, de forma completamente gratuita, consultas de cessação tabágica da Liga Portuguesa contra o Cancro. Também associado ao tabaco, enquanto fator de risco, está o cancro oral, e saiba também que a Liga Portuguesa contra o Cancro organiza o rastreio do cancro oral. Consulte a informação em rodapé para perceber quando é que vamos estar mais perto de si, em função do local de onde nos está a acompanhar, e já agora conte-nos nos comentários de onde é que nos está a ver. Recordo então, consultas de cessação tabágica e rastreios de cancro oral são com a Liga Portuguesa contra o Cancro, gratuitamente. Continuamos a conversa, Dr. Duro da Costa. São muito frequentes, hein? São... A simultaneidade, no IPO tivemos muitos casos de cancro do pulmão a seguir a cancro oral, ou simultaneamente cancro do esófago, por exemplo. É claro que mais distante a bexiga, o rim, enfim, já é mais difícil, mas esta exposição de toda a via aérea superior e a via digestiva, porque muita da saliva que leva contaminantes também prejudica o esófago e o estômago, são cancros que vemos com muita frequência juntos. São, portanto, duas iniciativas com, posso dizer, com o carimbo da Duro da Costa? Sim, absolutamente. Com a sua aprovação? Completamente. Apoia estas iniciativas da Liga Portuguesa contra o Cancro. Dr. Duro da Costa, para dar alguma esperança e também para falar pela via positiva, temos estado a falar de fatores de risco para o cancro do pulmão. Pelo contrário, o que é que dá saúde aos pulmões, para além da negação dos fatores de risco? Escute, o que dá saúde aos pulmões é respirar em ambientes não contaminados, com substâncias particuladas ou gasosas. Portanto, a respiração é fundamental, o exercício físico é fundamental e, efetivamente, é isso que faz de nós seres humanos normais. É como os outros animais. Contudo, em relação ao ambiente, normalmente são apontados como por... Não conhecemos exatamente a especificidade de cada local e o que problemas tem, mas há duas ou três coisas que merece a pena dizer. Relativamente à contaminação ambiental, nos ambientes de grandes cidades e tal, eu tive a oportunidade, quando falei noutras circunstâncias sobre isto, de procurar, dado que nós sabemos que as pessoas que vivem em convivência numa grande cidade, numa grande sociedade, poderiam ter, de acordo com os próprios países e o grau de contaminação do ar ambiente, que aparentemente se traduz por maior quantidade de cancro do pulmão. É reconhecido. Contudo, procurei saber se animais que vivem como nós, no mesmo ambiente, têm ou mais cancro do pulmão ou tão cancro do pulmão como nós. E procurei nos cães. E os cães, o cancro do pulmão nos cães é a raridade das raridades. E continua a raridade das raridades. Portanto, os cães fumadores passivos estão mais à vontade? Não lhe posso dizer isso. Não lhe posso dizer isso porque não foi, os trabalhos não estavam relacionados com se o cão era fumador passivo ou não era fumador passivo. Foi em termos de vivência em determinados locais, reconhecidamente com ambientes contaminados. Mas isto pode ter uma manipulação muito grande e pode não representar rigorosamente. Não, o tempo dirá melhor. Passando para a voz do doente, sintomas e sinais de alerta. Muito bem. O doente, normalmente e tradicionalmente, queixa-se de sintomas, tem sintomas e que muitas vezes não dá por isso. Porque tem frequentemente, e dado que o cancro é devido em grande parte ao consumo do tabaco, tem tosse, tem expectoração, tem o peito a piar de vez em quando, tem sinais da sua doença pulmonar obstrutiva crónica, da sua bronquite crónica. E normalmente, e tradicionalmente, ainda de acordo com a nossa cultura, normalmente e antigamente eram as mulheres desses doentes que nos traziam os doentes porque diziam: "Oh homem, não estás a ver como estás diferente." Nos rastreios da Liga Portuguesa contra o Cancro acontece o mesmo. Claro. São as esposas que levam São os as maridos. esposas que levam os doentes. doentes. É curioso. Exatamente. Não são as esposas, são muitas das esposas. Muitas das Para esposas. falar em bom rigor científico. Há várias coisas que a Liga deve ter notado. No cancro do pulmão, muitas vezes, são as mulheres que vêm. No cancro da mama, são os maridos que não estão. Mas pronto, é assim, é a vida. Mas, de facto, o doente começa a ter noção, a não ser que haja, portanto, por estes sintomas que lhes disse, uma falta de ar muito grande, então isso começa a ser alarmante. O expectorar sangue, por exemplo, o ter dores, quer no tórax, quer noutras áreas, porque às vezes o cancro do pulmão também pode apresentar-se
com lesões secundárias do seu tumor do pulmão noutros sítios do organismo, nomeadamente dentro do cérebro ou em ossos, e que dão dores e que levam o doente ao médico e depois verifica-se que afinal o responsável por aquilo é um tumor do pulmão. É claro que há outro tipo de sintomatologia, por exemplo, a falta de apetite, a perda de peso inexplicável. Tudo isto são sintomas, mas são sintomas que levam tempo a levar o doente ao médico. Talvez a expectoração com sangue, o escarro com sangue, seja talvez o mais alarmante. E o doente fica alarmado e vai à consulta. E na consulta propõe-se-lhe uma série de coisas, fala-se, não se, como deve calcular, não se explica logo, porque não se sabe sequer. Temos que ter um plano, e um plano que vai passar por um plano de diagnóstico, eventualmente alguma terapêutica prévia para controlar os sintomas, depois vai dar-se o conhecimento do que é, vai-se explicar ao doente e vai ter-se uma reunião grande, médica, que engloba quer os clínicos que tratam diretamente o doente, os clínicos de um grande serviço que tem incluído cirurgia torácica, pneumologia, oncologia médica, etc., anatomia patológica, toda uma panóplia, enfermagem naturalmente, e fisioterapeutas, etc., e que aí é estabelecido um plano inicial. E nesse plano inicial, depois, é o médico do doente que transmite ao doente qual é o plano e o que é que se vai fazer. Esse plano vai depender não só daquilo que foi decidido, mas da vontade do doente, da possibilidade do doente e das condições que o doente tem. Mediante isso, começa-se então a fase terapêutica. Sem darmos conta, já entramos na voz da clínica e ainda bem. Por falar em detecção precoce e em diagnóstico, Dr. Duro da Costa, onde é que para o rastreio do cancro do pulmão? O rastreio do cancro do pulmão, em termos de IPO, tem uma coisa engraçada a dizer. O rastreio do cancro do pulmão normalmente era tido com muita dificuldade. Foram feitos vários trabalhos, nomeadamente com radiografia do tórax, em mineiros, que também tinham inalação de conteúdos de sílica muito importantes e de outros minerais, e tabaco, naturalmente, e não se conseguiu, com esse rastreio, fazer uma diminuição da mortalidade por cancro do pulmão. O primeiro, talvez, de um estudo grande, o NLST, que surgiu e foi publicado numa revista médica de grande prestígio, o New England Journal of Medicine, que percebeu-se pela primeira vez que uma TAC torácica, e penso que toda a gente sabe hoje em dia o que é uma TAC torácica, é uma radiografia especial em que se fazem praticamente fatias radiológicas do corpo, conseguiu fazer uma diminuição da mortalidade do cancro do pulmão nos doentes incluídos nesse rastreio da ordem dos 20% a 25%. E isso foi muito importante, mas isso é o que toda a gente, é o que todos os países querem implementar, mas é difícil, tem sido complicado, dado, primeiro, os custos. Segundo, os locais. É preciso muitos locais para fazer um grande rastreio a nível nacional. Estamos a falar a nível nacional. E, por outro lado, também, portanto, um rastreio durante muitos anos leva naturalmente a que haja uma exposição à radiação cumulativa, apesar de ser de baixa dose, mas apesar de tudo, são feitos vários exames até se conseguir detectar. Depois, só para concluir essa ideia, desculpe interrompê-lo, há pouco falámos dos fatores de risco, a exposição a demasiada radiação, como é o caso de raio-x. Raio-x. Pode também ser um fator de risco para o cancro do pulmão. Pode e é. Como se costuma dizer, não morre do mal, morre da cura. Sim, é isso? Sim, pronto, vamos dizer não isso necessariamente, assim. mas Não pode necessariamente, acontecer, mas não é? isso acontece muito, por exemplo, já para lhe dar o exemplo, nas pessoas que têm carcinoma oral ou da cabeça e pescoço e que fazem radioterapia das cadeias ganglionares acima da clavícula, em que é apanhado o vértice do pulmão, muitas vezes vem a desenvolver secundariamente um tumor do vértice do pulmão devido à radiação que fizeram. Para concluir só esta ideia do rastreio de cancro do pulmão, se dependesse de si, haveria ou não rastreio do cancro do pulmão de base populacional? Teria que forçosamente haver. Contudo, nós fizemos um trabalho no IPO que eu não gostaria de deixar passar em branco, que foi o seguinte. Porque houve um trabalho importante nos Estados Unidos sobre rastreio do cancro da mama e do cancro do pulmão, feita por uma equipa, naturalmente, com cães, com o faro de cães, com o olfato de cães, do ar exalado dos doentes. Nós fizemos a mesma coisa no IPO. Vimos uma quantidade enorme de doentes e dividimos aquilo naturalmente por doentes com cancro do pulmão, enfermeiros, que era quem tínhamos mais à mão, gente nova que fumava e que não fumava, e o ar ambiente. E ensinámos 7 cães a detectar especificamente os tumores do pulmão.
o olfato, o ar exalado pelo tumor do pulmão. E os cães detectaram muito próximo de 90%. O que é curioso. Foi polémico, não tanto pelo facto, mas toda a gente pensava, até entre colegas e tal, se nós andávamos a levar os doentes ao cão para... Não, o doente enchia um saquinho do ar exalado e nós depois fazíamos as experiências no sítio próprio. Mas, de qualquer das maneiras, isso hoje em dia está em alto metabolismo por toda a ciência e há uma empresa grande que já tem um equipamento próprio para fazer a detecção precoce de cancro do pulmão. Veja a diferença pelo ar exalado. Pelo ar exalado. Ou pelo condensado do ar exalado. Mas, enfim, o que é que os cães cheiravam exatamente que pode ser útil para essa técnica? Sim, posso dizer-lhe, porque a curiosidade é que depois disto, todos os doentes que vinham à consulta, pelo menos à minha, e que me falavam que tinham um cão, eu perguntava-lhe se tinha havido alguma modificação do comportamento e todos assinalavam que o cão tinha tido modificações brutais no comportamento para com eles. Portanto, eles percebem que efetivamente a pessoa está doente e tem uma doença de uma gravidade que implica que o comportamento do animal para com o doente seja diferente. Isto é importante porque há outra coisa. Tentámos fazer, não a experiência com animais, com cães, mas com ratos, mas eu não consegui fazer porque não conseguia encontrar ninguém que tratasse dos ratos, que era não tanto diagnosticar cancro do pulmão, mas saber, na consulta de prevenção tabágica, saber quanto tempo antes é que já é possível os ratos ensinados poderem diagnosticar o cancro do pulmão num doente onde nem sequer se sabia onde é que estaria. Essa era a curiosidade, não pude fazer. O tempo dirá, a ciência leva o seu tempo, vimos até isso também no nosso primeiro episódio com o professor Sobrinho Simões. Exatamente. Em caso de confirmação, portanto, de um diagnóstico positivo, se é que posso dizer assim, para o cancro do pulmão, como é que são os tratamentos? A Diana Almeida, que nos está a acompanhar, está a sugerir que o professor fale, e peço-lhe que seja mais ou menos de maneira breve, sobre os tratamentos. Que terapêuticas há para o cancro do pulmão? O cancro do pulmão tem uma série de tratamentos que podem ser conduzidos, quer inicialmente, quer subsequentemente. Diremos que a determinação do plano terapêutico depende naturalmente do estadiamento da doença, isto é, o grau de disseminação que a doença tem no organismo do doente. E como tal, para os estadios muito precoces, a cura é a única forma terapêutica que induz imediatamente uma cura é a cirurgia. A cirurgia, a remoção do tumor, que passa por uma fase de saber onde está o tumor, que lá naturalmente são feitos alguns exames anteriormente para se perceber onde é que poderá haver metabolismo tumoral noutras partes do corpo, com a PET, um exame chamado PET, e que vai surgir o que fazer, se o doente pode ser logo operado ou não. E para isso são feitos uma série de exames, entre os quais um ataque de crânio, etc., para perceber se há algum local onde já haja alguma coisa secundária, mesmo quando o tumor ainda é relativamente pequeno, porque há tumores que têm grande agressividade celular. E de maneira que a primeira terapêutica curativa em estadios muito precoces é a cirurgia, ou quando o doente não pode ser operado, é uma radioterapia estereotáxica. Isto é, uma radioterapia centrada à volta do próprio local do tumor. Como é que se vive com o tumor? Estamos a falar de cura ou de convivência? Estamos, sobretudo, na grande maioria, numa convivência tumoral. Conseguir curar um tumor, neste momento, praticamente, é a cirurgia a única modalidade terapêutica que pode garantir uma coisa dessas e, mesmo assim, todos os doentes operados, muitos deles têm a possibilidade de recidivar. Mas, enfim, nessa conformidade, o doente vai, a maior parte das vezes, ter que conviver com o seu próprio tumor. Tem que ser informado, tem que ser instruído, têm que lhe ser dados os principais sinais de alarme, tem que lhe ser dado também, inicialmente, reassegurá-lo, tem que haver uma conversa com o doente muito grande, por toda a equipa e fundamentalmente pelo seu médico assistente, para explicar e para, no fundo, perceber que ao longo da sua trajetória de vida poderá haver necessidade de vários outros tratamentos. Depois surge, para além da radioterapia, que historicamente
foi a sequência do que houve, e é engraçado que quando começa a cirurgia, parecia que a cirurgia, tal como outros tumores, seria a resolução tal. Não é. Que era a extração e estava Era a extração e arrumado. estava feito. E não é isso que acontece, e até havia, nos princípios da medicina, desta medicina com capacidade cirúrgica, que praticamente havia médicos cuja opinião é praticamente aquilo que Cristo disse a Maria quando tinha ressuscitado. Nolé mi tangere, não me toques. E havia muito na população geral, se há um tumor, não deixes operar. Isto, claro que é mentira, mas porque antigamente a necessidade da cirurgia era realmente uma compulsão para dar o melhor ao doente. Não se tinha percebido ainda que muitas vezes não era isso que acontecia. E, portanto, surge a quimioterapia, os primeiros agentes de quimioterapia, que derivam diretamente para a parte pulmonar a partir da hematologia, da hemato-oncologia, das leucémias, dos linfomas, e que é absorvido para uma série de outros tumores, e que começamos, e que foi praticamente até 1990, 2000, e a partir daí a biologia aumentou de tal maneira que surgem então moléculas com capacidade, moléculas normalmente pequenas, determinados pequenos compostos, que têm a capacidade de impedir determinadas vias de cancerização ou de manutenção dessas vias com uma eficácia muito grande. Por último, surge ainda a capacidade de estimular e, mediante o conhecimento prático da imunidade tumoral, conseguir perceber que há determinados anticorpos que têm a possibilidade também de alterar a forma como as nossas próprias células conseguem ou não conseguem lidar com o tumor e haver medicação para a última terapêutica, que é a imunoterapia. Mas como Einstein disse, no próximo século, se calhar que seria este, o século XXI, talvez todas as doenças tenham possibilidade de ser curadas por vibrações. E, hoje em dia, há alguns trabalhos, sobretudo a nível dos tumores cerebrais e do pulmão, com estimulação elétrica permanente, em que os doentes levam... Claro que isto não está demonstrado, já saíram trabalhos sobre isso. São algumas vozes do futuro. São vozes, mas são vozes que têm alguma curiosidade, porque neste momento a aposta é em moléculas de todo o tipo e da combinação de tudo isto. Muitas vezes até com a própria cirurgia inicial. A imunoterapia e cirurgia, a imunoterapia e terapêutica alvo, por exemplo, é fundamental. Conseguimos triplicar quase a sobrevida do doente desde que eu comecei a trabalhar no IPO, 1990, até agora. As vozes do cancro do pulmão davam por 3 ou 4 episódios das segundas de conversa e oxalá tínhamos mais oportunidades, mas na sessão de hoje já estamos a caminhar para os segundos finais. Brevemente, quanto à voz da política e da economia, apesar de já ter tocado mais ou menos, no que toca ao estímulo à prevenção, à investigação, ao diagnóstico e ao tratamento, o Dr. Duro da Costa sente que o cancro do pulmão está esquecido? Não, de maneira nenhuma. No que toca, por exemplo, a financiamentos? Não, financiamentos é talvez de todos os tumores aquele que tem maior exuberância e menor apoio económico à investigação. Isso sem dúvida. Isso sem dúvida. E relativamente à própria sociedade, eu penso que o cancro do pulmão é a maior hipocrisia política do século XX. Que, efetivamente, toda a gente beneficia tanto do tabaco que o cancro do pulmão, a existência do cancro do pulmão, eu até nem sei porque na China, repare, a quantidade, a produção, é o primeiro produtor mundial de tabaco, mas a quantidade de cancros do pulmão é uma coisa tremenda. E o balanço final vai compensar? Economia versus custos na saúde? Vai. Vai compensar? Vai. Porque, como diria um cartoon que eu tenho, é curioso notar que os doentes com cancro do pulmão raramente morrem de doenças crónicas. Claro que morrem de doenças crónicas, porque morrem muito mais cedo com o cancro do pulmão e, portanto, não chegam a velhos. E isso, socialmente, também tem impacto. A parte da política estar um pouco contaminada permanentemente pela indústria do tabaco é uma coisa impressionante. É em todo o mundo assim. Até mesmo na União Europeia, repara, a nível europeu, a Alemanha é o principal produtor de tabaco. Portugal está ali no 4º, 5º lugar. E ninguém fala nessas coisas.
Estamos a acabar, de alguma forma Pois, estamos a falar mas quer dizer, nesta está a noite. ver, a hipocrisia política está nisto. Normalmente, a economia da política vem, em grande parte também, claro que vem de outras coisas, mas em grande parte da indústria do tabaco. Numa altura em que as ameaças de bombas nucleares acabam por estar na ordem do dia, isto é uma preocupação especial para um pneumologista? Claro, até por curiosidade, há pouco não lhe referi, mas alguns aumentos, que não são muito evidentes, mas em algumas áreas são, tiveram a ver, por exemplo, houve determinado aumento da incidência de cancro do pulmão em determinadas áreas onde houve os primeiros rebentamentos das bombas nucleares feitas pelos Estados Unidos e pela Rússia. Portanto, a existência... Mas eu, francamente, a preocupação das bombas nucleares neste momento é uma preocupação secundária, porque se houver uma luta titânica com bombas nucleares, a humanidade vai desaparecer. Nem precisa de bombas nucleares. Basta termos a ruptura dos grandes sarcófagos de material nuclear que está depositado nos fundos oceânicos, perto da Finlândia e de outros sítios assim, proveniente das centrais, do desperdício das centrais nucleares. Se fosse posto à superfície, a humanidade morreria em poucos minutos. Toda a humanidade. Percebe? Isto, a pessoa tem que ter a compreensão, mas isto não é uma coisa que a população dê muito importante. Não há. E uma catástrofe dessa natureza é possível. É possível porque os vulcões... Agora, se houver bombardeamentos com bombas atómicas entre os Estados Unidos e a Europa, não, porque coitadinha, a Europa está morta, mas quer dizer, na minha opinião, é evidente que é isso que... Mas entre os Estados Unidos e a Rússia seria muito difícil controlar, se fosse o que fosse. Estaríamos... E tudo isto se contaminaria no ar, haveria um inverno nuclear que nos mataria, não é? Antes de avançarmos para as questões finais, apenas confirmar com a nossa realização que não há questões de quem nos está a acompanhar. Temos sim vários comentários a agradecer a clareza e o contributo do Dr. Duro da Costa nesta noite. Dr. Duro da Costa, a caminho do final deste episódio das segundas de conversa, em Dia da Liberdade, a ciência, na sua opinião, é livre e democrática? Não. Não. Consigo. Porquê? Haverá muita ciência que é livre e democrática, mas haverá muita ciência que é produzida por conveniência política. Embora, como deve calcular, no mundo ocidental, pelo menos, e não só, mas a ciência é muito isenta na sua expressão. Portanto, a mente humana, sobretudo relacionado com uma coisa que é fundamental, e o mundo ocidental assistiu a isso, sobretudo à cultura. A cultura, nós não temos capacidade de prever, em termos de futuro, o que é que vai ser a cultura. O que me parece a mim, numa visão míope da situação, é que a cultura, neste momento, já quase só está nas ruínas. E, portanto, tenho alguma dificuldade de entender, mas há seguramente gente com uma inteligência superior, muita gente, que fará uma ciência isenta. Não tenho dúvida disso. Para nos reerguermos dessas ruínas, e para fechar, Dr. Duro da Costa, se pudesse implementar 3 medidas revolucionárias num golpe contra o cancro do pulmão e a favor da saúde pública, que 3 medidas seriam essas? Seria fundamentalmente a redução drástica do consumo de tabaco. Essa é uma das coisas que é fundamental. Não sei se a sociedade estaria preparada para uma coisa dessas. A implementação de ciência... Quanto a esse primeiro ponto, como exatamente? Taxar o tabaco. Taxar a indústria farmacêutica, a indústria da produção de tabaco. E proibir mesmo? Diga? Proibir mesmo, conforme é proibido, já que o cancro Ou do pelo pulmão menos mata... tendencialmente ir fazendo uma redução drástica. Uma comparação um tanto ou quanto estúpida, mas apenas para provocá-lo. Se o cancro do pulmão mata e se fumar mata e se é proibido matar, por que não proibir de todo? Seria a favor desta medida? Seria, sem dúvida. O que é naturalmente impossível, porque vai contra muita gente, mesmo algumas pessoas, muitas das pessoas que fumam. Portanto, havia que tentar, mas até aí a própria sociedade está a sofrer uma evolução de tal maneira, atual, quero dizer, que a indústria do tabaco está a conseguir alterar-se em termos da produção para
quase, por exemplo, a Philip Morris está a tentar arranjar maneira de maços de cigarros que contenham simultaneamente um pouco de tabaco e marihuana. Portanto, há uma certa utilidade prática em manter a alegria social, manter o controle químico da felicidade da sociedade e, portanto, isso é muito complicado combater uma coisa dessas. Hoje em dia, 14%, repare, 14% dos trabalhos a nível mundial vão desaparecer, trabalhos de pessoas vão desaparecer. 34% vão poder ser substituídos quase na totalidade por autómatos. O que é que irá fazer uma sociedade? Eu não digo que não tem nada que fazer, mas como é que uma sociedade destas se vai comportar perante a necessidade de continuar a viver? Que objetivos terá? Portanto, é muito complicado e, sobretudo, com uma condução política tendente a diminuir o conhecimento e aumentar a ignorância. Isto é uma visão, como é evidente. E é pela sua visão que estamos cá esta noite. Há pouco falei do raciocínio, portanto, a primeira medida num golpe contra o cancro do pulmão estaria relacionada com o tabagismo e o consumo de tabaco. Segunda medida... Eu acho que uma segunda premissa seria relativamente à parte da investigação. Eu devo dizer-lhe que o cancro do pulmão pode não estar mal representado, mas seria também um dos polos que mereceria a pena. Porque de todos os cancros é talvez aquele que tem maior quantidade de alterações genéticas e que implicaria mais conhecimento para ter um entendimento a quem é que vai ou não, porque provavelmente vamos assistir a um aparecimento, a um surgimento de cancro do pulmão por outros motivos. Nós não somos, você e eu, já não somos pessoas, os mesmos doentes de há 50 ou 100 anos. Nós tomamos medicações crónicas, expomos-nos a alimentos que não era o habitual. Temos determinados contaminantes e determinadas substâncias que nos aparecem que há 100 anos não existiam praticamente. Nós somos pessoas já diferentes e isso está-se a notar em múltiplas coisas. Portanto, este conhecimento está a ser feito, a investigação já está em campo, já há muita gente ligada a esse conhecimento, mas era outro dos grandes polos. Um terceiro polo, para concluir que o cancro do pulmão tivesse... Essa agora foi uma história boa, mas pronto, outro dos polos no cancro do pulmão que eu acho que era fundamental era conseguir fazer com que o Serviço Nacional de Saúde ou qualquer outro sucedâneo que venha a aparecer, que nós não sabemos, porque as circunstâncias políticas vão ditar isso, tenha a possibilidade de dar aos doentes, na altura própria, não só os diagnósticos, os exames que são necessários, os tratamentos que são necessários, porque há determinados, como às vezes em conversas informais eu tinha com doentes aos quais me permitia isso, dizer, você agora vai fazer um medicamento que custa os olhos da cara, que custa imenso dinheiro, porque resulta de uma investigação e, portanto, é isso que custa. Mas eu tenho direitos. Eu digo assim, olha, os direitos, claro que tem porque é doente. E, portanto, nós vivemos numa democracia, por enquanto, e vemos que as coisas têm que ser assim. Mas, se eu lhe disser que, com o seu ordenado normal, você tem possibilidade de fazer 2 meses de tratamento, só. E todo o ordenado alocado a esses 2 meses? Todo o ordenado ao medicamento. Todo o ordenado alocado ao medicamento. Portanto, é preciso que a sociedade entenda, e aliás, isso, dentro das campanhas do tabaco, é preciso que também seja dito, é que a pessoa é livre de poder fumar. Claro que é, por motivos óbvios. Mas, quando chega à altura, toda a gente exige os melhores tratamentos e as melhores coisas. Portanto, sabemos que é uma doença que dá dependência farmacológica, tal como outras dependências, mas, efetivamente, o serem avisados previamente disso faz parte da cultura ao doente. E isso são as instituições que fornecem. São os meios de comunicação social que fornecem. É preciso também dizer sim, mas. E acho que esse era o terceiro ponto que lhe diria. Obrigado por estas 3 medidas. Oxalá, de alguma forma, tenham um impacto Deus queira que sim. Deus queira que sim. Na sociedade, que alguém nos ouça, como se costuma sim, dizer. que alguém nos ouça. Que alguém nos ouça.
Ao longo desta noite tivemos connosco António Procópio, é professor de Educação Visual e Urban Sketcher, gosta de viajar, conhecer lugares e pessoas e registra as suas experiências através do desenho. É curioso, numa noite em que estamos debruçados sobre o pulmão, dizer, o António Procópio, que desenhar é para ele como respirar e que o desenho é o seu oxigênio. Esteve connosco toda esta noite a ajudar-nos a desenhar, portanto, mesmo na forma ilustrada, a compor um plano operacional neste golpe contra o cancro do pulmão. António Procópio, boa noite. Obrigado por estar connosco. Principais destaques deste plano operacional contra o cancro do pulmão? Eu penso que a temática não podia ser melhor neste dia, que é o Dia da Liberdade. E acho que ter a saúde também é uma forma de sermos livres. Portanto, acho que a temática foi bem escolhida. Eu fiz vários desenhos, achei muito interessante a forma como esta última parte em que os tratamentos, a pessoa não tem consciência do valor dos tratamentos, da forma como evoluíram os próprios tratamentos e o próprio diagnóstico. Portanto, e o que eu fui fazendo... Isso foi objeto de inspiração? Sim, sim. Aliás, no fundo, o que eu fiz hoje foi contar a história desta entrevista e se calhar começava por este, que é o golpe contra... O golpe contra o cancro do pulmão. Portanto... Temos aqui um vulto, vejo um vulto e vejo o Dr. Durda. E vejo um dos capitães de Abril, o vulto sou eu. Portanto, um golpe contra o cancro do pulmão, uma ilustração da autoria de António Procópio. Um vulto estava a adjetivar-me a mim, não à sua obra de arte, obviamente, não. António. Depois estava-me a perguntar aquilo que me chamou a atenção, a doença silenciosa, acho que é assim que se pode dizer. Por não ter voz. Intrigou-me muito o facto da doença ir crescendo sem darmos por ela. E, portanto... Por isso também lhe chamam recalcitrante. Portanto, isso e daí ter desenhado o telefone, para estarmos os telefones, uma chamada de atenção, porque a doença vai crescendo dentro de nós e não damos conta, não é? Penso que é assim. Está a aprovar o plano operacional, Dr. Durda Costa? Depois, em relação ao plano, apontei as leis do tabaco. A voz da política, não é? Aqui. Que é a questão política. Também essencial num plano operacional contra o cancro do pulmão. As campanhas necessárias, não é? Porque acho que é importante estarmos sempre a ouvir aquilo que é óbvio, mas que é importante. E este apelo em como a Liga Portuguesa contra o Cancro realiza rastreios gratuitos. Exatamente. Portanto, acho que são aí 3 estratégias importantes para o dia de hoje e para os dias futuros. Sem dúvida. E por fim? E por fim, como estava a dizer, é toda os sintomas. A voz da doença. A voz da doença. Os sinais de alerta, os sintomas e depois o início do tratamento. Portanto, aí digamos que, não sei se é correto dizer que é um combate já bastante desigual, não é? Dr. Durda Costa, aprova este plano operacional, este golpe contra o cancro do pulmão? Acho fantástico. Eu estava a vê-lo desenhar e acho que é verdadeiramente impressionante conseguir tirar as estruturas das caras e disso tudo. Acho que é interessantíssimo. Sem nada, não só com a caneta. Assim. É como a capacidade vida. De olhar, o olhar e desolhar, olhar e desolhar, impressionante. Em tempo real. Parabéns, em tempo real. Importa relembrar que o António Procópio não sabia o que ia acontecer e começou a executar estas obras de arte, e eu gosto de assim chamar, obras de arte, e neste caso são obras de arte científicas, em tempo real. Começou no início do programa e terminou há instantes. Dá a obra de arte por concluída e o plano operacional por concluído, António? Sim, senhora, e com sucesso, na minha opinião. António Procópio e Durda Costa, parabéns. Muito obrigado pela vossa participação neste episódio das Segundas de Conversa. Obrigado. E desse lado estará a perguntar-se, depois do adeus do episódio de hoje, vamos voltar já no dia 30 de maio, às 21 horas, como posso dizer que já é hábito, para uma conversa sobre cancro da pele. Serão nossos convidados Cecília Moura e Rui Oliveira Soares. Será um serão passado para conhecermos melhor esta patologia, o cancro da pele, mesmo à beira de inaugurarmos a época balnear deste ano. E
será um episódio um tanto ou quanto semelhante ao de hoje, na medida em que vamos conhecer melhor esta doença e os sinais de alerta, tratamento e qual é o estado da arte, mas também dar-lhe a conhecer o papel ativo que a Liga Portuguesa contra o Cancro tem a fazer face a esta patologia, o cancro de pele. Não perca então o próximo episódio, já vamos para o quinto, dia 30 de maio, às 21 horas, aqui no Facebook da Liga Portuguesa contra o Cancro. Recordo que pode ver ou rever todos estes episódios desta temporada de Segundas de Conversa na secção vídeos desta página onde nos está a seguir e até nos voltarmos a encontrar dia 30 de maio. Não deixe de manter o contacto connosco no site ligacontracancro.pt/2 de conversa e escreva-nos, envie-nos tudo o que tiver, as suas dúvidas, sugestões, críticas, reclamações. Queremos estar cada vez mais próximos de si. O nosso e-mail à sua disposição é 2deconversa@ligacontracancro.pt. Antes de fecharmos, o habitual agradecimento ao nosso parceiro principal, a Sanofi, ao Exército Português e à Guarda Nacional Republicana, por toda a ajuda, uma ajuda essencial para levarmos a cabo este golpe contra o cancro do pulmão, e à Wicket Jones. Obrigado à equipa da Liga Portuguesa contra o Cancro que leva para o ar esta emissão e obrigado pelo convite para conduzir aqui junto do comandante das operações Duro da Costa este serão num golpe contra o cancro do pulmão. Muito obrigado, na verdade, não podia deixar de ser isto, numa noite dedicada à ciência, como são todas as noites das segundas de conversa. Obrigado à Liga Portuguesa contra o Cancro por me permitir também ser parte da partilha da ciência, daquela que nos é útil. Antes de fecharmos, recordar que está, portanto, do meu lado e do seu lado, aderirmos a esta revolução contra o cancro do pulmão e até inspirado pelas palavras de Sofia de Melbreiner Anderson, desejar que seja já a partir de amanhã, a madrugada que esperávamos, o dia inicial inteiro e limpo de cancro do pulmão. Obrigado por ter estado desse lado, por nos ter feito companhia. Recordo que voltamos no dia 30 de maio às 21 horas para cancro de pele, para falarmos sobre cancro de pele com Cecília Moura e Rui Oliveira Soares. Obrigado e até breve.